Olá pessoal, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, as manifestações de carinho com relação à postagem sobre o meu pai ontem. E ontem à noite eu tentei fazer um reel para hoje de manhã e não consegui, porque estava literalmente exausta, cansada do trabalho emocional, cansada de sentir, na verdade, entre os afazeres e fazeres do dia a dia. Alguns momentos as emoções vinham, a tristeza. Na hora do almoço eu fiz a postagem que muitos de vocês tiveram a oportunidade de ler, e assim, ao final do dia, parecia que eu tinha estado num canteiro de obras, a obra da minha própria alma, né? E meditando sobre a minha relação com meu pai, eu me dei conta ou revisitei algumas das encrencas, usando a palavra do nosso querido Alberto Almeida, que ainda trago de certa forma dentro do meu coração. E pensei na possibilidade, no exercício do perdão, e me dei conta de que, na verdade, eu precisava querer, precisava desejar e trabalhar nessa ideia, a ideia de perdoar. Mas quando fui iniciar esse movimento dentro de mim, eu percebi como se houvesse nesse caminho uma imensa pedra, uma pedra bem grande, bem pesada. E fui me dando conta de que existia dentro de mim uma resistência ao perdão, uma resistência emocional ao perdão. É como se a minha relação com meu pai tivesse sido construída e ela é reconhecida, parte da minha identidade, da minha relação com ele, inclui toda uma gama de ressentimentos, de frustração, de raiva, por uma série de circunstâncias. E essa temática é a maneira que eu vivi a minha vida com ele. É a maneira que eu sei como amá-lo. É a maneira que eu aprendi a me relacionar com ele. E olhando para aquela pedra, eu perguntei para mim mesma: o que acontecerá se eu remover a pedra? Será que haverá um vazio do outro lado? E de repente eu me dei conta de que eu estava com medo de remover a pedra e cair num grande vazio. Então eu busquei os recursos cognitivos que a doutrina me oferece, os recursos cognitivos que a ciência hoje oferece, né? Falando dos benefícios do perdão, e me voltei, depois desse exercício intelectual, para o caminho. E não vou dizer que é para minha surpresa, mas ali a pedra continuava sem haver sido movida 1 milímetro. E me dei conta de que a pedra é mais densa do que eu imaginava. Nela há mais conteúdo, há mais histórias que me contaram, histórias que eu criei, histórias que eu nutri, histórias que eu acreditei e que são parte do eixo da minha existência e da minha relação com ele. Então me dei conta de que seria preciso também criar novas histórias, ou abrir espaço para a possibilidade de que exista uma história para além da história que eu criei, para além da história que eu acreditei. Existe a história dele, existe talvez uma outra versão, uma versão modificada da minha própria história, mas era preciso que eu abrisse a minha mente para a possibilidade de recontar essa história. Eu tenho a opção de fazer uma nova história a partir do momento chamado hoje, onde eu sou uma pessoa adulta e mais capaz de pensar essa história sobre um ângulo diferente, para que a partir dessa ressignificação, dessa nova história, dessa nova versão, eu possa começar devagarinho a
perceber a maneira de remover essa pedra que continua no meu caminho. Então eu divido com vocês essa reflexão que iniciou-se ontem. Hoje de manhã, enquanto eu caminhava, eu pensava ainda sobre isso e sigo meu dia nessa malhação interna, indo para dentro, apesar do corpo estar para fora, da mente estar no trabalho, o coração e a alma estão investidas no ir para dentro. E você, vai para dentro hoje também?